Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Rinei e esse é o meu canal do YouTube onde conversamos e sabemos mais sobre conhecimentos locais dos municípios do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Nessa aula vamos falar sobre Santo Amaro do Maranhão, então fique ligado aí porque a gente vai falar sobre vai ser a nossa primeira aula e a gente vai discutir alguns aspectos aqui importantes para você. Mas lembrando, se você é novo aqui, não deixe de seguir esse canal, de deixar aquele like e deixar os seus comentários, que isso já ajuda bastante. E também, se você quiser mais conteúdos, saber mais sobre a cidade de Santo Amaro, tem um link na descrição para você adquirir a minha apostila por R$ 25 e também fazer parte de um grupo fechado onde coloco dicas e informações sobre o conteúdo que vai ajudar você a ficar sabendo cada vez mais e confiável e com fontes confiáveis sobre o concursos e sobre o município, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. Galera, vamos lá, vamos começar então aqui a falar sobre a origem do município de Santo Amaro, tá? Então, ela remonta a uma vila de pescadores, é isso mesmo, onde o estilo de vida era tranquilo e predominavam atividades como a pesca, a agricultura de subsistência, né? E a caça e a criação de animais. As habitações eram simples, com cobertura de palha, né? A iluminação se dava através de lamparinas, alimentadas com óleo de mamona, e a obtenção de água ocorria por meio de poços que eram escavados manualmente, sem uso de tecnologia. E naquela época, pessoal, não existiam também banheiros, então muitas vezes as necessidades eram feitas nos quintais, que também serviam para os banhos. Então, é um cenário de uma vida bastante rudimentar e simples. Então, a cidade começou a passar por transformações após a emancipação, com a introdução das primeiras redes elétricas, ainda que de forma limitada, né, alcançando apenas algumas ruas da área central. E aí, nesse período, também começaram a surgir esporadicamente alguns pontos e alguns elementos do turismo na região. Então, Santo Amaro enfrentava a ausência, por exemplo, de equipamentos de serviços públicos, como o básico, né, relacionado a hospitais e delegacia. Para você ter noção, os partos eram conduzidos por parteiras locais e para questões de saúde, as pessoas elas recorriam a benzedeiras, curandeiros, ou utilizavam também remédios caseiros, como chás e insumos naturais. Sobre a questão do processo de emancipação, o primeiro marco na história da cidade aconteceu entre as décadas de 1960 e 1970, quando houve a abertura de uma estrada vacinal. Antes disso, os acessos se limitavam a caminhadas ou o uso de animais de tração, mas as viagens eram difíceis, principalmente por causa do solo, né, arenoso, e, por exemplo, era complicado para passar caminhões, então, época de chuva, esquece. Então, apesar das dificuldades, essa estrada ela se tornou a segunda alternativa de saída da cidade, além do acesso, né, propriamente dito, pelo mar. Então, o segundo marco significativamente ocorreu em 1994, com a emancipação da cidade, e aí a partir desse momento algumas melhorias começaram a surgir devido à entrada de recursos próprios, e essa autonomia permitiu que Santo Amaro pudesse direcionar seus recursos para melhorias locais e investimentos, possibilitando também mudanças graduais na região. Exemplo disso, pessoal, foi a pavimentação da rodovia MA 402 em 2001, né, que foi um marco importante para Santo Amaro, que facilitou o acesso à cidade ao conectá-la com a capital, São Luís, e com a cidade de Barreirinhas. Antes dessa pavimentação, o acesso da cidade era mais complexo, né, exigindo um percurso por estradas vacinais e até mesmo por transporte adaptado, como caminhonetes, como os assentos improvisados, que são conhecidos aqui no Nordeste, né? Você sabe muito bem disso, de pau de arara, do povoado de Sangue até Santo Amaro. E aí, com a pavimentação da rodovia, a acessibilidade da cidade melhorou significativamente e aí facilitou o deslocamento, né? E aí também estimula um outro ponto importante, que é a questão do turismo. Então, a pavimentação da rodovia MA 402 trouxe melhorias consideráveis para Santo Amaro e também facilitando o contato com os municípios vizinhos, como Barreirinhas. Então, é importante dizer e colocar aqui como base que o fim da pavimentação da rodovia
MA 402, ela também deu origem a outras pavimentações. Por exemplo, a pavimentação da rodovia MA 320 e a conclusão da ponte em 2019, né, que representaram um marco significativo para Santo Amaro, porque essa infraestrutura permitiu uma mudança substancial na dinâmica da cidade, e houve uma aceleração do processo de transformação local, e tudo isso contribui para essa questão da estruturação do território. Sobre a formação administrativa, pessoal, você tem aqui alguns marcos e alguns pontos que são... O primeiro dele é a criação oficial, que se deu pela Lei número 6.127, em 10 de novembro de 1994, desmembrando-se de Primeira Cruz e estabelecendo-se como sede no povoado Santo Amaro, subordinado à comarca de Humberto de Campos. Esse marco de emancipação foi crucial, porque elevando a categoria de município e distrito, isso só se concretizou em 1º de janeiro de 1997, com a instalação do governo local. Houve uma delimitação do território, estabeleceu os limites, né, os municípios limítrofes ao norte com o Oceano Atlântico, né, o limite com o Oceano Atlântico, leste com Barreirinhas, oeste com Primeira Cruz e ao sul novamente com Barreirinhas. E aí desde então a estrutura administrativa manteve-se dessa forma. Então, pessoal, esses são alguns pontos importantes aqui sobre esse processo de emancipação política. E aqui alguns símbolos municipais, como a bandeira do município e o brasão do município, tá, pessoal? E os vereadores, isso para o mandato de 2021 e 2024, em Santo Amaro, foram esses. Essas informações elas foram coletadas na última eleição municipal, provavelmente vai mudar agora, né, nessa eleição municipal, mas são as informações interessantes aqui para a gente começar a falar sobre a história, né, e a geografia de Santo Amaro. Essa é a primeira aula, a gente vai ter uma segunda aula onde a gente vai falar sobre aspectos geográficos, então fique ligado, não deixe de curtir e de seguir esse canal, porque é extremamente importante. Se você tiver interesse, aqui na descrição você tem um link para adquirir uma apostila com todas as informações atualizadas, questões gabaritadas e comentários, tem tudo lá, tá, gente? Então é isso. Eu sou o professor Daniel René e aqui falamos sobre a história e conhecimentos locais dos municípios. Falou!